E diante desses números, a questão que fica é: o que podemos fazer em casa para cuidar da saúde mental das nossas crianças e adolescentes? Gente, o Setembro Amarelo nos convida a refletir sobre a saúde mental em todas as fases da vida, mas principalmente nessa fase que enfrenta com mais intensidade, até mesmo pela imaturidade, desafios emocionais como medo, ansiedade, frustração. Nós vamos conversar agora com a psicóloga Suelen Correia sobre isso. Suelen, bem-vinda ao Revista, boa noite. Olá, boa noite, Darcy, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando de um tema tão relevante, tão importante, né? Ainda mais num mês como a gente está, Setembro Amarelo. É muito importante esse mês para conscientização. Com certeza, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente sabe que é comum, Suelen, crianças pequenas terem medos e ansiedades, né? Quando isso passa a ser motivo de preocupação, afinal, quais são os sinais mais comuns de que uma criança pode estar com dificuldades emocionais? Como você disse, é natural que a criança ela sinta medo, né? O ponto sugere um ponto de atenção quando o medo ele interfere nas atividades diárias, né? Quando os pais observam, os cuidadores observam alteração no comportamento, né? Como na escola, no brincar, na socialização, a criança fica um pouco mais isolada, né? Ou sintomas de ansiedades, né, que são persistentes, às vezes algum comportamento evitativo, muita necessidade de estar presente, a gente chama na infância de ansiedade de separação, né? Quando os pais saem da visão da criança, a criança tem algum ataque de ansiedade ou chora muito. Então, esses sintomas, eles são relacionados e também tem alguns sintomas físicos, como dor de barriga, náuseas, às vezes taquicardia, insônia. Então, esses são sinais de alerta que significa que o medo ele excedeu o limite saudável da criança. E aí são sinais de que realmente é o momento de procurar ajuda profissional. E quais atitudes dos adultos podem ajudar a criança a se sentir mais segura emocionalmente, a fortalecer a saúde mental dessa criança? Manter uma rotina, por exemplo, né, uma rotina previsível. A criança, ela cresce mais saudável emocionalmente quando ela tem uma rotina. O mesmo horário de acordar, o tempo para brincar, o tempo de fazer atividades escolares, as obrigações escolares, o mesmo horário de dormir, de se alimentar todos os dias. A rotina previsível, ela traz para a criança a sensação de segurança por conta da previsibilidade mesmo, né? Um outro comportamento também do adulto, né, que ajuda muito no desenvolvimento saudável infantil, é a validação emocional. Ouvir a criança sem julgar, né, como, isso é bobeira, para com isso, tá chorando, que bobeira, engole o choro, agora não é hora de você chorar. Né? Às vezes o pai repreende a criança por algum motivo, ou coloca de castigo, ou qualquer outro motivo, e a criança, é natural que a criança vai ficar triste, ela vai chorar. Essa emoção, esse sentimento, ele é compatível com a situação. Então, alguns cuidadores dizem, não, não chore, engole o choro. Então, nesse momento, a criança aprende que ela precisa realmente reprimir tudo que ela está sentindo e não colocar para fora. E aí, nisso, ela não sabe como lidar e como organizar as emoções. E isso vira um quadro de ansiedade, que aparece com os sintomas que eu falei, né? Como isolamento, crises de choro repentinas, dependência emocional, mudança de apetites também, né? Então, a presença, eu costumo dizer, né, para os cuidadores, o tempo de qualidade também é muito importante. Não é sobre o quanto tempo você passa com a criança, mas qual é a tempo, o que você está fazendo, qual é o contato, qual é a troca que você está tendo ali com a criança. Então, pode ser pouco tempo, né, por conta da rotina mesmo dos cuidadores, né, trabalhar e chegar em casa tarde, mas aquele pouco tempo da noite, existe uma troca, existe uma conversa, existe uma conexão, uma brincadeira, algo que a criança gosta de fazer. Então, isso é importante. O tempo de qualidade nesse momento vai gerar conexão em um ambiente seguro, onde a criança ela vai se sentir cada vez mais seguro e se fortalecer emocionalmente. De conexão com o seu filho, com a sua filha, olhando no olho, porque às vezes a gente está muito mais conectado nisso daqui, ou deixa a criança conectada para poder passar o tempo mais rápido ali, para poder acalmar a criança, e a gente esquece de olhar nos olhos dos nossos filhos. Agora, por outro lado, Suelen, alguns comportamentos dos adultos podem, mesmo sem intenção, prejudicar a saúde emocional dos pequenos, não é? Você poderia exemplificar alguns desses comportamentos? Um exemplo, né, de não validar a criança quando ela chora, né? Por exemplo, você colocou a criança, ela cometeu algum, né,
teve algum comportamento inadequado e o cuidador repreendeu a criança ou a colocou de castigo. E ela vai ter um comportamento de chorar, de ficar triste. Quando o cuidador ele diz, engole o choro, não tem por que você fazer isso, você está fazendo muita manha, é uma invalidação emocional. Então, nesse momento, o ideal é que o pai, que o cuidador, né, o pai e a mãe diga, eu entendo que você está chateado, você tem o direito de estar triste, você só não tem o direito de bater nem de agredir, mas é natural que você se sinta triste nesse momento. Então, essa validação emocional vai gerar uma autorregulação. A criança ela vai compreender que as emoções fazem parte. Né? Costumo dizer, as emoções elas são neutras, é a forma que elas são utilizadas. E nesse momento, de fato, é adequado que a criança fique triste. Então, validar essa tristeza, né? Um outro comportamento também nocivo é permitir que a criança ela tenha acesso a telas de forma descontrolada. É muito prejudicial que a criança ela comece desde muito novo, né, a assistir vídeos, principalmente vídeos em TikTok, que são vídeos curtos, que eles estimulam um pico muito alto de dopamina e geram um prazer imediato naquele momento e a criança ela fica dependente daquela conexão. Jogos, por exemplo, jogos online. Então, o acesso né, muito precoce a tecnologias, a celulares, ou mesmo telas, TVs, ou passar muito tempo na frente da TV, é extremamente prejudicial. E às vezes pode parecer uma ocupação, né? A criança está ali ocupada, eu consigo fazer algumas coisas, ela está ali mexendo no celular. Toma que o celular fica aí ocupado um pouquinho. Nesse momento também, o adulto está ensinando a criança que ela não precisa se frustrar. Então, toda vez que ela tiver um desconforto, ela vai distrair com o celular. Toma aqui o celular e ela para de chorar. Então, ela também é ensinada que a frustração, a tristeza, o desconforto, ou o tédio, né? O tédio é ruim. Então, toda vez que ela estiver sozinha ou um tédio, ela precisa ocupar com alguma coisa e distrair a cabeça dela. Ela vai buscar o quê? O celular. E aí é onde a gente desenvolve crianças com baixa tolerância à frustração. Verdade. Todos nós temos que fazer a nossa parte aí para a gente cuidar melhor das nossas crianças e a gente já sabe que expor as crianças demais às telas causa prejuízo mental, emocional. Obrigada, Suelen. Tudo de bom para você, viu? Obrigada, até mais, até a próxima.